o vídeo falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Porque depois do jogo de ontem, né, cara, mais uma partida do Vasco sem vitória, jogando em casa, né, o Vasco acabou sendo mantido na zona do rebaixamento, né, cara. A tabela de classificação ali tem o último colocado, que é a Chapecoense, com 10 pontos. Cara, a Chape já caiu, né? Essa é a grande verdade. A Chape não tem como reverter esse cenário caótico aí, né? Com a pontuação que eles têm no momento. Depois vem o Remo com 18 pontos em 19 partidas, ou seja, o Remo tem um jogo a menos que o Vasco da Gama. Na 18ª colocação vem a equipe do Mirassol, também ali com 19 jogos e 20 pontos conquistados, ou seja, o Mirassol também tem um jogo a menos que o Vasco. Então, teoricamente, se o Mirassol e o Remo vencerem essas partidas atrasadas, o Vasco ele vai cair para vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 17º colocado, né, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 21 pontos conquistados. E aí, à frente do Vasco, temos o Grêmio com 21, né, o mesmo número de pontos que o Vasco, mas com um jogo a menos. O Internacional com também 21 pontos e 20 partidas aí até o momento. E aí, depois vem o Santos com 22 pontos na 14ª colocação. Ou seja, o Vasco, apesar de estar na zona, tá numa situação muito desconfortável, tá ali na briga. Tem Santos, tem o Inter, tem o Grêmio, tem o Mirassol, todos esses clubes ali com pontuações muito parecidas até o momento na competição, mas é óbvio, né, cara, a situação do Vasco, ela é muito ruim, porque é um clube grande, é um clube de pressão, né, um clube que todas as vezes que caiu para a Série B tinha pontuações melhores do que o Vasco tem nesse momento, então isso preocupa demais, mas ao mesmo tempo, né, esses times que eu acabei de citar, Inter, Grêmio, Santos, os três times estão vivendo crises institucionais, né? Os três clubes estão com transfer ban, não estão podendo contratar, estão com problemas financeiros e o Vasco está nessa possibilidade de conseguir essa venda da SAF agora durante essa janela de transferências que pode significar algo aí diferente para o restante da temporada, né? O Vasco terá pela frente agora 5 jogos muito importantes e decisivos. Na próxima quarta-feira, a gente terá a partida de mata-mata da Sul-Americana, né? O jogo em São Januário, quarta-feira, às 7 horas da noite, né? O Vasco vencendo o Independente de Medellín por qualquer resultado, passa de fase, né? Vai para as oitavas de final para encarar a equipe do Olímpia do Paraguai. Em caso de empate, o jogo será a classificação será decidida nos pênaltis. Em caso de uma derrota, o Vasco estará eliminado da Copa Sul-Americana. Eu falo para vocês, tá? Apesar do foco ser o Campeonato Brasileiro, obviamente o Vasco está na zona do rebaixamento, uma vitória na quarta-feira, né, um resultado positivo aí nesse jogo da Sul-Americana, vai trazer confiança, vai trazer moral, vai trazer, além de confiança e moral, dinheiro para o Vasco, porque a premiação da Sul-Americana é muito boa. Então eu acho que o Vasco tem que levar a sério esse jogo de quarta-feira, até porque vai significar, né, uma injeção de autoestima muito grande para os nossos atletas. Depois, na sequência, temos os 2 jogos da Copa do Brasil. No sábado, temos aí Vasco e Fluminense no Maracanã, primeiro jogo aí das oitavas de final da Copa do Brasil. E depois, na quarta-feira, temos aí Fluminense e Vasco também no Maracanã, né, os 2 jogos aí valendo classificação para as quartas de final da competição. E depois volta com o Campeonato Brasileiro. No dia 9 de agosto, o Vasco encara o Bahia, lá na Fonte Nova, fora de casa. E depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro no dia 16 de agosto para encarar o Santos de Neymar, né, jogando em São Januário. Continuando aqui sobre o mercado da bola, ontem o Nelson de Ossa foi até perguntado ali pelo jornalista, não quis entrar muito no assunto, até para não expor a situação. Ele vem sendo utilizado na pré-temporada pelo Pellegrini, por conta de ausências no elenco do Betis, mas é um jogador que está praticamente encaminhado e também é aguardado no Rio de Janeiro. Existe ali os últimos trâmites para a liberação do jogador. Existe também, agora sim, o Santiago Sousa, é o primeiro reforço encaminhado, isso tudo costurado. Valores, é claro que existe a questão da documentação, que normalmente a AFA demora a enviar, mas o Vasco tem ali uma semana para regularizar o jogador para o primeiro jogo da Copa do Brasil. E é exatamente isso que está sendo resolvido nesse momento. A informação é que o Vasco acertou ali 7 milhões de dólares a contratação do jogador, com uma compensação, uma entrada inicial boa e maior, recebida pelo clube, pelo Racing. Inclusive o Santiago Sousa foi campeão em cima da Sul-Americana, foi campeão em cima do Cruzeiro da Sul-Americana e campeão da Recopa Sul-Americana
contra o Botafogo. Então, um jogador que é volante barra zagueiro. É uma contratação que o Vasco já tinha interesse desde a última janela, que a gente noticiou aqui, você acompanhou aqui as informações, e está confirmado o reforço encaminhado. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro já no início dessa semana. Possivelmente nessa segunda-feira já teremos a chegada do Santiago Sousa. E a gente vai estar acompanhando diretamente do aeroporto para você ouvir, inclusive, as primeiras palavras do jogador, onde o jogador vai se apresentar para realizar exames, ser bidado e também está à disposição para o jogo no sábado. Vasco, sábado, dia 8, tem um compromisso no Maracanã. Primeiro jogo, jogo da ida. O Vasco ele vai ser o mandante dessa partida e já quer contar com o reforço. E aí, lembra muito até o que aconteceu com o Verratti, né? O Verratti chegou na semana, o Vasco conseguiu antecipar ali, ele chegou primeiro por empréstimo, depois o Vasco efetuou ali o acordo para ter o jogador, já chegou fazendo gols. Então, o Sousa, que tem até bons números, né, na temporada, ele tem 112 jogos pelo Racing, na temporada 7 gols, 3 assistências, então é um jogador que vai contribuir muito no Cruz Maltino. Uma outra preocupação que já começa a aparecer nos bastidores de São Januário é a questão do treinador. Cara, a gente teve aí, até agora 3 jogos com uma derrota e 2 empates do técnico Pedro Emanuel, o Vasco não tá jogando bem. Ah, Mário, mas no segundo tempo melhorou ontem. Com todo respeito, irmão, melhorou porque o Mirassol se fechou e aí o Vasco foi para cima. Não acho que o Vasco mereceu vencer a partida ontem não, tá? Tô sendo bem sincero e realista aqui. E aí o que preocupa? Porque se o Vasco não se classificar na quarta-feira, foi eliminado da Sul-Americana, tomar a porrada do Fluminense aí nos jogos da Copa do Brasil, você acha ou não acha que o torcedor vai pedir a saída do treinador? Apesar de eu achar que o treinador é o menor dos culpados, tá? Não acho que fizeram a escolha certa, não acho que trouxeram um treinador correto. Eu acho que o treinador correto ou era um nome muito bom, um nome de muito impacto, ou era um treinador brasileiro, como era o Fernando Seabra, o próprio Rafael Guanais do Mirassol, eu acho que teria sido uma boa escolha, ou trazer um treinador caseiro, cara, um treinador que você sabe que vai fechar a casinha, que vai fazer ali o simples, que vai pelo menos botar o Vasco ali numa 12ª, 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco tentou inventar mais uma vez. O Vasco trouxe um treinador português que não conhece o elenco, nitidamente não conhece o elenco, não conhece o futebol brasileiro, porque se conhecesse a equipe do Mirassol ontem, saberia como o Vasco deveria jogar nessa partida aí que acabamos empatando. Então eu acho que foi a escolha errada, Nada contra o treinador, muito pelo contrário, veio na boa fé, parece ser um cara muito bacana, muito estudioso, muito inteligente, até o Pedro Emanuel, nas suas falas, dá para perceber que ele quer melhorar, que ele quer ajudar, mas eu acho que foi a escolha errada no momento errado. Então, realmente me preocupa muito e não, vou falar para vocês, tá? Não descarto a possibilidade do Vasco mandar esse treinador embora, caso o Vasco seja eliminado tanto da Sul-Americana quanto na Copa do Brasil nesses próximos jogos aí, na sequência que a gente terá nessa próxima semana. E aí as outras negociações em curso são essa que eu falei, do atacante equatoriano John Yeboah. O Vasco não desistiu do jogador, apesar da equipe dele, o Venezia, da Itália, ainda tá ali, batendo um pouco na tecla de que só aceita vender o jogador por 5 milhões de euros. O Vasco queria uma negociação de empréstimo com opção de compra. Situação do Diego Carlos, o zagueiro brasileiro do Fenerbahçe, vem evoluindo, mas não tão rápido quanto o Vasco imaginava e gostaria, porque o Fenerbahçe, mais uma vez, quer negociar o jogador, mas 2 coisas estão atrapalhando nessa negociação. Primeiro, que o Fenerbahçe também quer vender um jogador de 33 anos de idade, então o Vasco está tendo cautela nessa negociação, porque entende que já é um jogador com uma idade avançada e não vale a pena gastar muito dinheiro num atleta aí com características já de um jogador que pode estar indo para um final de carreira daqui a alguns anos. E o salário do Diego Carlos também é algo importante, ele está pedindo um salário mais alto do que o Vasco gostaria de pagar. O salário do Diego Carlos aí na Europa hoje é cerca de R$1.500.000. O Vasco estava disposto a chegar perto desses valores, mas parece que o zagueiro quer valores mais altos para poder fechar com o Vasco da Gama. Então a negociação segue aí a todo vapor e a gente fica no aguardo aí para ver se já nos próximos dias a gente pode ter um desfecho aí dessa contratação. E a situação do Danilo Barbosa, jogador que é cria do Vasco, jogou no Palmeiras, jogou no Botafogo, muito vitorioso, jogou muito tempo na Europa. O Vasco aí vem conversando com o empresário do Danilo Barbosa, mas tem um detalhe, tá? O Vasco ainda não formalizou uma proposta oficial
pela chegada do atleta, que está no Rio de Janeiro, tá? O Danilo Barbosa está no Brasil, está no Rio de Janeiro, ainda não voltou para os Emirados Árabes, né? Onde ele joga aí a última temporada e tem um contrato de mais 2 anos por lá, mas o Danilo está disposto a vir para o Vasco, caso o Vasco venha aí a formalizar uma proposta, né, um contrato de pelo menos com 2 anos de duração. Então vamos aguardar, hoje vai ser um dia importante, né? Hoje pode ser um dia aí que obviamente o Vasco possa avançar nessas negociações e quem sabe aí nos próximos dias a gente possa ter a confirmação da chegada desses atletas.